quero falar um pouco hoje sobre o que está acontecendo em Israel. Como você está encarando, como você está vendo, qual avaliação você consegue fazer? Você consegue ficar indiferente no dia a dia? O que isso está refletindo diretamente na sua vida? Quando eu era criança e eu ouvia falar sobre Apocalipse, eu tinha pavor, eu tinha medo. E na vida adulta, todas as vezes que eu ia na Bíblia para ler sobre Apocalipse, eu tinha muito medo, né? E eu procurei entender melhor qual o significado, qual é a mensagem de Apocalipse, né? O que está querendo dizer para a gente nos dias de hoje. E o tempo foi passando e eu fui lendo Apocalipse e fui mudando a forma de interpretar, né? Busquei algumas pessoas, busquei material, né? Relacionado ao Apocalipse, de pessoas que estudam muito, em busca de respostas, né? Porque eu não tinha todas as respostas, como ainda não tenho. Mas hoje eu já não tenho mais medo quando eu leio Apocalipse. Eu entendo que é um direcionamento, né? O Apocalipse ele está nos direcionando, dizendo, né? Precaução, na verdade, né? O que a gente precisa fazer, né? Para que a gente seja poupado, né? E vendo essa situação toda de Israel, eu consigo entender, eu consigo ver que realmente Apocalipse está acontecendo, né? Ele está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu consigo, como que eu vou dizer para você? Ao mesmo tempo eu consigo sentir que o cuidado, então, diante de tudo que está acontecendo, eu acredito que a volta de Jesus, ela está próxima, né? As coisas estão acontecendo, os sinais estão aí. Não dá pra gente fazer de conta que nada está acontecendo e que nós não vamos ser afetados, né? Tanto diretamente quanto indiretamente. De uma forma ou de outra, a gente vai ser afetado. Então, a pergunta é: o que eu estou fazendo? O que você está fazendo, né? Para que a gente não seja, para que a gente não ignore, né? Os sinais, tudo que está acontecendo. Eu tenho buscado bastante em oração, eu procuro entender, né? Porque muita coisa foge do nosso entendimento, né? A mídia, ela não mostra a realidade. Na maioria das vezes ela mostra o que interessa, o que convém, né? Então eu também acredito que a própria mídia, ela é um canal de manipulação de interesses, né? Então se a gente não buscar a verdade, a gente não vai encontrar essa verdade. E a verdade, ela está na Bíblia, né? Nas Escrituras. Busquem, né? Busquem nas Escrituras, busquem na Bíblia o que significa a grande tribulação, o tratado de paz, né? A paz que ela, por 7 anos de paz, e aí depois é que vem, né? O fim. Então, o que significa isso? De que forma a gente pode conduzir a nossa vida da maneira, da forma que Deus espera, né? O que Deus espera de nós, o que Ele quer que a gente faça, né? Eu vou deixar na descrição alguns links, se você tiver interesse em saber mais, né? De pessoas que são pessoas que estão ali com a verdade, né? Que falam com verdade, baseada, tem fundamento, né? Baseado em estudos, em grande conhecimento, né? Da Bíblia, grande conhecimento em Israel,
o que está por trás das guerras, o que acontece verdadeiramente que não chega a nós, que a mídia não fala, né? Então, eu vou deixar aí alguns endereços para vocês, se vocês tiverem interesse, porque conhecimento nunca é demais. E assim, os sinais eles estão muito um atrás do outro. Então não dá pra gente fazer de conta que a gente não tá vendo o que está acontecendo, está, mas vai nos atingir de que forma, né? E o que a gente pode fazer para que realmente seja feita a vontade de Deus e que Ele cuide da gente e que Ele nos proteja de todo mal, né? Porque tá cada dia pior, né? No dia a dia realmente as nossas responsabilidades, os nossos afazeres, pode ser que a gente que passe despercebido alguma coisa, alguns detalhes, mas os sinais eles estão aí. Nós precisamos ficar atentos, né? Porque vivemos tempos difíceis, né? Tá muito difícil, tá tudo muito difícil. Então, quando eu começo a ler e observar o que está acontecendo no mundo, não é no Brasil, não é só em Israel, o que está acontecendo no mundo, né? São muitos sinais. E se a gente vai procurar na Bíblia, a gente encontra respostas, mas às vezes a gente não consegue interpretar essa resposta, né? Então tem pessoas que conseguem, né, que estão preparadas para nos trazer algumas respostas que sozinha nós não conseguimos, né? Então eu vou deixar aí na descrição alguns links de coração mesmo, a intenção é a melhor, a intenção realmente é compartilhar do meu pensamento e de tudo que está acontecendo e uma forma também de poder contribuir, né? Porque os dias de tribulação, né? E aí, quem é o anticristo? Em que momento, né? Nós vamos saber quem é o anticristo? Nós vamos saber quem é o anticristo. Isso é verdade. Eu acredito que nós vamos saber porque vai ser bem evidente os acontecimentos. Então precisamos estar preparados para esse momento, para a gente saber o que realmente a gente precisa fazer para cuidar da nossa vida, para cuidar dos nossos, para proteger os nossos, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se eu puder ajudar, eu vou ter o maior prazer, né, em contribuir, porque o nosso papel como cristãos, né, como seres humanos cristãos, é ajudar uns aos outros.